Para encerrar a IT Security Conference, tem a palavra o Brigadeiro-General Paulo Viegas Nunes, Presidente do Ciresp, com o tema A Fragmentação e Descontinuidade Estratégica na Era Digital, da superioridade de informação à guerra do conhecimento. Ora, muito boa tarde a todos, e agora é que são mesmo os resistentes. Os outros oradores anteriores foram sucessivamente dizer a seguir vem mais um, não é? Eu não tenho esse privilégio, tenho o privilégio naturalmente de vos trazer aqui esta apresentação, que foca um tema que eu julgo que não é trivial, mas que, por um conjunto de conceitos que vamos mobilizar, pode ser interessante para qualquer CISO, qualquer entidade que trabalhe a área e o domínio da informação. A minha abordagem vai incidir sobre dois conceitos essencialmente estruturantes deste raciocínio. Um é o conceito de superioridade da informação, o outro é o conceito de guerra cognitiva. Ambos estão ligados e a sua interligação provoca a fragmentação e a descontinuidade estratégica, como eu aqui vou procurar demonstrar-vos. Partimos de um background muito simples, que é o mundo em que vivemos. Desde logo é um mundo digital, temos um apagão analógico. Depois temos a interligação dos objetos da internet, e temos a internet de tudo, mas mais do que isto, aquilo que nós temos é a construção do mundo que se autoalimenta quase autofagicamente. Nós fornecemos o cloud computing, fornecemos redes sociais, criamos espaço, preenchemos o espaço. E isto tem sido uma dinâmica que se tem vindo a acentuar ao longo dos últimos tempos, sempre em crescendo. Não é só a lei de Moore, é de facto um conjunto de observações que nós diariamente fazemos, que existe uma tendência neste sentido. As dependências tecnológicas que se vão mantendo e se vão estruturando criam vulnerabilidades. Vulnerabilidades essas que ameaçam e comprometem a resiliência das organizações, mas também dos Estados. A inteligência artificial e supercomputação, eu vou dedicar um pouco atenção a este tópico, não vieram facilitar esta tarefa, antes, pelo contrário, vieram acentuar esta dinâmica. Nós, neste momento, vamos dar um salto quântico. Para onde vamos e onde vamos aterrar é algo que ainda não está claro e que merece uma reflexão um pouco mais profunda. Vivemos num mundo que se procura normalizar e regular a internet. Já percebemos que a internet é multidomínio, afeta não só o ambiente de informação, mas os outros ambientes físicos onde a sua intervenção ou ligação se estabelece. E neste caso concreto, nada melhor do que trazer o racional militar. Eu vou fazer, perdoem-me a expressão, algumas reflexões ligadas com a natureza da minha formação profissional, mas espero que seja útil para aquilo que se pretende aqui atingir. Depois temos, de facto, o reconhecimento do ciberespaço como quarto domínio de operações militares. Quando militarizamos este raciocínio, disparamos tudo, portanto, é a guerra, é o fenómeno de conflito. Temos diretivas estratégicas no âmbito militar, mas depois também temos visões estratégicas na área da cibersegurança e da própria ciberdefesa. O mundo em que vivemos também desconcentra-nos e desconcerta-nos em termos da multiplicidade dos vetores que são escolhidos. Já nada é tradicionalmente preto e branco. Nós vivemos, de facto, em sistemas e em conflitos híbridos, em que nós vemos coexistir uma dinâmica civil com uma dinâmica militar. Naturalmente, nem sempre a dinâmica militar prevalece. E este conceito é cunhado hoje com a designação genérica de guerra híbrida, guerra que não tem forma definida, que é multiforme, é dinâmica e é permanente. E dois dos vetores principais desta guerra híbrida são exatamente situadas na área do ciberespaço. São os ciberataques e é a guerra de informação, ou mídia. Nessa perspectiva, quando nós assistimos ao desenvolvimento tecnológico, e estes drivers vão se acentuando em vários domínios, há sempre um conceito central que emerge. É porque é que nós avançamos para a tecnologia? Avançamos porque queremos ter vantagem. E em termos de um ambiente competitivo, aquilo que surge como ponto central, como centro de gravidade, é a obtenção da vantagem no domínio da informação. A tal superioridade da informação. Mas este conceito é muito mais rico do que nós aparentemente podemos pensar. Nós, se olharmos para este espaço e este domínio, que pictoricamente representa o ambiente de informação, cada ator, no ambiente de informação, tenta preencher o seu ambiente de informação, até ao limite daquilo que necessita para a sua operação, para a sua atividade operacional, e muitas vezes entra em competição com outros atores. Esses outros atores vão fazer exatamente a mesma coisa. Quando existe conflito, competição ou confrontação,
nós temos duas vontades diferentes, com interesses muitas vezes antagónicos, em que um ator se confronta com o outro. Quem é que tem vantagem? Quem tiver o seu ambiente de informação mais preenchido para as necessidades operacionais. Portanto, é a diferença entre o delta de um ator face a outro que vai dar a superioridade ou a vantagem de um face a outro ator. Nessa perspectiva, não podemos deixar nunca de olhar para a pirâmide cognitiva. Nós decidimos, os dados vêm-nos do mundo real, sinais zeros e uns, depois o cluster de zeros e uns dá bits, bytes, dados. Os dados em fusão promovem a informação fundida também gera conhecimento e o conhecimento disseminado e generalizado de sabedoria. Portanto, é pirâmide cognitiva. Eu represento aqui duas pirâmides cognitivas deliberadamente para vermos uma confrontação de um decisor com o outro. O que é que nós temos aqui? Temos os vários domínios. O domínio físico é a guerra de informação. Eu vou voltar atrás, na expectativa que não seja o caso, mas isto já não é minha culpa, hein? Não é autossabotagem. Bom, se calhar foi porque eu não falei ainda há pouco destes atores que aqui se encontram representados. O Sr. Stiglitz, Spencer e Akerhof, que em 2001 ganharam o Prémio Nobel da Economia, que naturalmente falava dos mercados com informação assimétrica. Significa isto que, de acordo com estes autores, aquilo que acontecia é que numa relação comercial, numa competição económica que seja, existe sempre um vendedor e um comprador e uma das partes tem vantagem sobre a outra. Teoricamente, o vendedor sabe o preço de custo, sabe o preço de origem e naturalmente, tem uma margem de negociação com mais informação que o comprador. De qualquer maneira, depois há o custo de oportunidade dos mercados que faz com que o comprador, mesmo sob o ponto de vista do vendedor, esteja a perder relativamente dinheiro, ganha noutra perspectiva. Bom, avançando neste conceito e voltando à nossa pirâmide cognitiva, o que nós temos é efetivamente capacidade e possibilidade, doutrinariamente já pensado, a possibilidade de atuar em vários domínios. Eu julgo que é este slide. Quando chega aqui, a pirâmide cognitiva dispersa-se. Mas o que é que isto nos traz? Traz-nos a clareza que nós conseguimos intervir na pirâmide cognitiva com a guerra dos sinais, os militares normalmente designam por guerra eletrónica, a guerra da informação, ou seja, da estrutura da informação, a lógica estruturante, a guerra da sintaxe, e depois a guerra da decisão, a guerra de comando e controle, e depois a guerra cognitiva. E entramos no ambiente dos efeitos de semântica ou da guerra de sintaxe. E é esta parte que eu gostaria, efetivamente, de falar um pouco em mais detalhe hoje. Aquilo que eu vos apresento aqui é a decisão, é o ciclo de decisão, o what the loop, observar, orientar, decidir e agir. Aqueles que já tiveram a oportunidade de escutar outras sessões minhas, nomeadamente num ambiente mais letivo e académico, recordam-se do what the loop. Eu faço esta graça porque os meus alunos dizem sempre, quando passam o what the loop, passaram o cabo das tormentas e a partir daí as coisas tornam-se muito mais simples e fáceis. O que é que isto, o what the loop traz de interessante? É que se eu interromper, e aqui está fracionado já, portanto se calhar a fragmentação da decisão reflete-se nisto, nós tornamos o what the loop ineficiente. E a ineficiência do what the loop significa a ineficiência da decisão. Mais do que isso, o what the loop traz consigo também a decisão em rede, mas o que é que a decisão em rede nos traz? Traz-nos efetivamente a compressão do what the loop. Portanto, a observação e a orientação fundem-se e nós temos sistemas de apoio à decisão. O decisor, basicamente, carrega no botão e decide, faz acontecer. Porquê é que eu vos trago isto como reflexão? Porque cada um dos ciclos de decisão tem um tempo. Esse tempo, se for mais rápido por um ator do que por outro, dá vantagem em termos operacionais. Se eu conseguir ser tão rápido quanto o tempo que um ator demora a observar, a orientar e até a decidir, eu intervenho sobre a realidade antes dele poder, com a decisão dele, intervir ele próprio sobre a realidade. Portanto, a realidade com que ele vai intervir já é diferente daquela que ele observou e orientou. Quando isto acontece, nós dizemos que entramos dentro do ciclo de decisão de um adversário. E isto acontece permanentemente na nossa vida. A tal superioridade, neste caso já não é de informação, é decisão. Mais do que isto,
nós vamos entrar com outro elemento nesta equação, que é a inteligência artificial. Se isto já é efetivamente assimétrico, sob o ponto de vista da decisão, se a inteligência artificial entrar neste processo, a inteligência artificial faz mais, molda dados, molda informação que alimenta o decisor. Portanto, nós não só é um problema de tempo, mas é um problema de conteúdo de informação que alimenta o decisor. Nós temos aqui, de facto, eu diria, um problema que é lidar com a velocidade e com o tempo da decisão. Este gráfico que aqui está apresentado, esta imagem, mostra a forma tradicional de vermos a estratégia. O que é que a estratégia nos traz? Portanto, desde que exista coação, eu julgo que ele faz aqui um período em que fica fixo e, eventualmente, se repetir o mesmo efeito de estrutura a seguir. Se calhar é o objetivo da minha apresentação, de estruturar o mapa mental. Mas diz que existe a estratégia global do Estado, que é única e é una e que sincroniza as estratégias nos vários domínios, nomeadamente no domínio diplomático ou político, no domínio económico, no domínio militar e no domínio da informação. Qual é o problema fundamental deste processo? É que o domínio da informação não é só um domínio vertical, é um domínio horizontal. Nós, pela primeira vez, temos a possibilidade de desenvolver ações num domínio estratégico e, simultaneamente, já aparece aquele filme, ao mesmo tempo, em todo o lado e em qualquer lugar, não é? É quase algo parecido com isto. Mas o que nós temos é que, intervindo no domínio da informação, nós podemos, simultaneamente, intervir nos outros domínios todos estratégicos que são, de alguma forma, influenciados pela informação. Isto é absolutamente novo, sob o ponto de vista estratégico. É algo que, efetivamente, está a revolucionar o pensamento até no âmbito da segurança e defesa. Quando nós introduzimos neste processo a inteligência artificial, mais uma vez, o que é que nós vamos fazer? Vamos ainda fragmentar mais este processo e vamos criar descontinuidades. E se juntarmos inteligência artificial, ameaças híbridas, que são multiformes, portanto, surgem nestes vários domínios simultaneamente, nós temos aqui os condimentos para uma pirâmide da estratégia, como dizia Wolff, completamente dinâmica, estruturada e que necessita de um entendimento multidomínio permanente. E é este o tema que eu vou procurar abordar-vos a seguir. Esta reflexão tem a ver com a distribuição do ambiente de informação sob o ponto de vista da cibersegurança e da ciberdefesa. Portanto, desde a componente da cibersegurança das Forças Armadas, portanto, interna às redes, até à ciberdefesa nacional, que é uma competência das Forças Armadas, depois a própria cibersegurança nacional, nas redes nacionais. Quando vamos para fora do país, entramos também num espaço em que as Forças Armadas e a ciberdefesa têm que atuar, portanto é cooperativo, cibersegurança e ciberdefesa, mas depois, reparem nisto, a internet não é a zona de missão, é a zona de interesse para todas estas entidades poderem trabalhar. Mais do que isso, já não é só necessário criar resiliência dos sistemas de informação e de comunicações. Nós temos não só que assegurar o seu funcionamento normal, sem intervenção, mas a resiliência do ciberespaço que interseça todos estes sistemas tem que ser garantida. E hoje surge aquilo que se chama a garantia da missão. É que, apesar disso tudo, o sistema continua a funcionar independentemente qual for o vetor, qual for a ameaça que surja, numa lógica híbrida e multidomínio. Bem interessante também, nesta linha de pensamento, é esta reflexão que nos traz um multidomínio ampliado. Na prática, qualquer ator que desenvolva a sua atividade tem simultaneamente que pensar permanentemente no seu domínio de atuação, onde está a planear a sua intervenção, e qual é o impacto da sua intervenção no domínio de informação em todos os outros domínios simultaneamente. Portanto, é a tal visão multidomínio. Como é que nós conseguimos fazer isto? Se calhar esta a visão é inspiradora. Significa que se nós pensarmos, e eu aqui com a devida asserção vou fazer o paralelismo entre o combate e o ambiente de informação, que é um ambiente conflitual, nós se tivermos uma força que combate, ela necessita desenvolver sinergias para se proteger. Portanto, temos a força sinérgica que potencia o efeito do elemento que combate ou que desenvolve a sua atividade, mas mais do que isso, precisa de uma força de proteção que se salvaguarde e dê resiliência àquilo que é a atuação operacional. Na prática, o que nós fazemos é transpor este processo operacional para a estruturação das forças. Assim como isto é feito no domínio militar, eu diria que as empresas, as organizações, nos seus assets e nos seus recursos no ambiente de informação, de sistemas de informação,
tem que ter um pensamento semelhante a este. Significa que, ligando este conceito ao ciberespaço, o ciberespaço, para um domínio de atuação, já falámos da defesa nesta ligação, mas também da cibersegurança, faz sempre o papel, ou pode fazer o papel, de força combatente, ou seja, é o instrumento ou vetor de projeção de poder, mas sempre e permanentemente é o instrumento de proteção de todos os outros domínios. O que é que eu quero dizer com isto? Que, na prática, qualquer atividade de uma organização que viva no ambiente de informação precisa de cibersegurança. E não é só porque é desejável, é porque é fundamental e absolutamente estruturante da sua atividade. Aquilo que os teorizadores hoje trouxeram foi a conversão da pirâmide cognitiva para a moderna conflitualidade. Portanto, nós temos a guerra cibernética, onde surgem ataques de DDoS se forem no domínio físico. Se for no domínio virtual não cinético, nós entramos em áreas da informação, ambientes de informação, e aí evoluímos da guerra cibernética, que é instrumental, é um vetor físico quase da informação, para um domínio da informação que abrange e envolve o próprio ciberespaço. Quando nós restringimos a nossa reflexão àquilo que é instrumental, que é o ciberespaço, perdemos a riqueza de toda esta pirâmide cognitiva e todo o potencial que o ciberespaço e que o ambiente de informação nos traz. Porque assente no ambiente de informação vem o ambiente cognitivo. Portanto, temos, de facto, a guerra cognitiva que assenta sobre a guerra de informação e depois o ambiente híbrido em que vivemos, que significa que as ameaças não vão vir, muitas vezes, só num domínio, vão vir simultaneamente em vários domínios, sendo que é muito difícil nós conseguirmos distinguir uma situação de paz de uma situação de guerra. Nós vivemos, na prática, sempre num conflito, em que a intensidade do conflito se vai aumentando ou diminuindo de acordo com os constrangimentos e as situações de segurança. Para sintetizar, porque também já estamos a chegar perto do tempo final, nós hoje temos que pensar numa lógica de proteção do conhecimento. Nós temos que construir, antes de tudo, uma rede e utilizar a rede, é o ponto de entrada, é o custo de entrada desta dinâmica de segurança e de proteção do conhecimento. Populamos a rede, mas temos que conhecer a rede para podermos, sob o ponto de vista daquilo que eu designo ali, de centros de gravidade do conhecimento, protegê-los e depois a seguir temos que proteger a rede e proteger o conhecimento. Porque a guerra e os conflitos vão deixar de ser instrumentais, vão passar para o domínio cognitivo. Nesta dinâmica, eu não resisti a trazer-vos este livro, que está acessível gratuitamente na internet, do DoD-CCRP, portanto, o Command and Control Research Program do DoD norte-americano, e que diz que nós não temos hoje só o power to the edge, ou seja, não temos que empurrar o poder para os elementos da extremidade. Nós temos também nesses elementos da extremidade o poder de, agrupadamente, influenciar o todo. E vem-nos a lógica orwelliana, não é? Que é o Big Brother is watching you, ou uma entidade de conhecimento poder ter conhecimento de tudo. Nós hoje vemos isto ficcionado com a macrointeligência ou a supercomputação, que juntas criam as condições necessárias para nós podermos acumular muita informação. Supercomputadores com inteligência artificial pode, tendencialmente, produzir circunstancialmente efeitos deste género. Na prática, aquilo que nós temos também é que ver o que é que a inteligência artificial está a fazer, para jogarmos uma parte com a outra. E o que a inteligência artificial está a fazer, ou o que é que nós estamos a fazer com a inteligência artificial, é um caminho que passa inicialmente por mimetizar determinado tipo de ações, até um ponto, que é o ponto perigoso, e é isso que eu gostava de chamar a atenção, em que nós vamos dar direitos de decisão à máquina, porque é mais eficiente a máquina agir com direitos de decisão. E a partir do momento em que nós passarmos a dar direitos de decisão à máquina, nós vamos lhe dar autonomia de ação. E o grave, o complicado, é este ponto. Eu diria que é o cabo bujador de nós podermos lidar com a inteligência artificial. Enquanto não dermos direitos de decisão e usarmos a inteligência artificial, a generativa, que seja como um instrumento, nós temos o controle no ser humano. Quando transferirmos direitos de decisão para a máquina, para a inteligência artificial, nós perdemos direitos de decisão e, como a máquina é muito mais eficiente e muito mais rápida, podemos ser nós
a perder na entrada da máquina no nosso loop de decisão. Portanto, vamos entrar em perda. Último slide para concretizar esta reflexão. O ambiente de informação junta todos estes domínios, o ambiente físico, informacional e cognitivo, permite interligar simultaneamente todos os instrumentos do poder e todos os domínios operacionais, o que é muito relevante sobre o ambiente de segurança e sobre a defesa. Nós podemos, por esta razão, salvaguardar interesses e exercer poder sem força física. É a lógica de Sun Tzu, derrotar sem combater, portanto, mexendo e atuando sob a vontade, sob a componente cognitiva. Nós, com a inteligência artificial, temos que ter atenção sobre a velocidade de decisão, porque a inteligência artificial penetra no ciclo de decisão, porque manipula dados e informação. Portanto, nós não é só uma questão de velocidade, é uma questão do alimentar da decisão com dados falsos. Nós hoje temos o deepfake, temos uma série de instrumentos que já são utilizados e que moldam a visão da realidade. O OODA Loop é logo detropado na observação, que é o primeiro passo do OODA Loop. Portanto, favorece a superioridade cognitiva, a inteligência artificial. O risco é, de facto, como disse, a delegação de direitos de decisão, portanto, e a máquina poder ter a ação autónoma decorrente disso. A fragmentação e a descontinuidade estratégica surgem por estas razões, porque nós não conseguimos deixar de atuar multidomínio, e atuar multidomínio exige um sincronismo permanente. A resposta a isto é sinergias, cooperação multinível, interagência nacional e internacional. Se nós falharmos neste trabalhar em rede de forma colaborativa, vamos perder esta batalha, porque a rede é muito mais rápida e a forma de decisão em rede supera largamente a decisão autónoma. Finalmente, os conflitos híbridos e a guerra cognitiva não devem, não podem e não são algo absolutamente revolucionário. São uma evolução do que temos. E nós temos, de facto, criar um caminho para lidarmos com este fenómeno que é absolutamente disruptivo, muitas vezes desconcertante, surpreendente, mas que, se não for acautelado, provoca sérios danos àquilo que é a segurança e a defesa do Estado. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.